Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Bem-vindo a mais um IBC no Lar, nosso material de culto doméstico, onde cada casa compartilha um pouco do que está vivendo, seus pedidos de oração e refletimos juntos na palavra de Deus. Nas quartas-feiras, estamos estudando o livro de Daniel, permanecendo fortes em um mundo hostil. E hoje nós vamos estudar o capítulo 7. Abra sua Bíblia, nós vamos estudar o capítulo 7 e ver alguns outros textos que ajudam a entender melhor essa passagem. Amém? No começo do capítulo 7, fala o seguinte: No primeiro ano do reinado de Belsassar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram diante de seus olhos, quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois, ele escreveu o sonho, fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: Eu estava olhando, durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Aqui no capítulo 7, nós vemos uma mudança no estilo literário que o livro de Daniel apresenta para nós. Dos capítulos 1 ao 6, nós presenciamos uma narrativa onde Daniel e seus amigos, exilados na Babilônia, começam a conviver com diferentes situações que são postos à prova sua fidelidade ao Senhor, em diferentes reis, diferentes governantes. A partir do capítulo 7, nós começamos uma literatura chamada de profética ou ainda apocalíptica. Não se assuste com esse nome. Apocalipse quer dizer revelação. Aquilo que estava escondido agora está sendo mostrado para Daniel. Coisas de um futuro que ele ainda não tinha vivido. O texto começa a falar que em meio a um mar, onde ventos começam a soprar sobre esse mar, causando uma tempestade, aparecem 4 animais. A ideia de mar, tempestade, sempre vai trazer um símbolo de caos, de desespero. E é no meio desse tempo de calamidade, de desespero, que nós vemos 4 animais diferentes surgindo. O texto mostra que os animais eram diferentes dos animais que a gente conhece. Eles tinham formas diferentes. Por exemplo, no versículo 4, o primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Cada animal, apesar das suas diferenças, tem uma coisa em comum: destroem o que vem pela frente. São animais que estão prontos para devorar a carne e, principalmente, o 4º animal, destruir tudo que está ao seu redor. Conforme nós lemos o texto, Daniel é revelado pelo anjo de que esses animais representavam reinos vindouros, governantes que viriam após o tempo de Daniel e trariam um tempo de calamidade, de caos, uma verdadeira desgraça. Existem algumas discussões se esses reinos já vieram anteriormente ou se eles ainda estão acontecendo. Mas é importante notar que mesmo esses reis que estão vindo nessas visões de Daniel, eles não são muito diferentes dos reis que estavam anteriores a Daniel. Também eram pessoas más, corruptas, desonestas, idólatras. Trazendo para o nosso tempo atual, qual é o governante que não é corrupto, que não é idólatra, que não tem amor ao poder ou amor ao dinheiro? Passam-se os governantes, candidatos vêm e vão. E o que nós percebemos é uma tendência constante em os governos serem corruptos, mentirosos e pensarem primeiro em seus próprios interesses. Independente da sua opinião política, se você é da situação ou da oposição, perceba que não serão prefeitos, vereadores, governadores, deputados, senadores ou ainda o presidente que irá trazer alguma paz ou tranquilidade para o seu coração. O texto de Daniel mostra que reis, consumidos pelo poder, são tirânicos e destroem tudo o que vem pela frente, movidos pelo próprio orgulho, movidos pelo próprio ego. Essa situação acontecia no passado e acontece nos dias atuais e acontecerá nos dias vindouros. Qual a solução diante disso? A primeira é que a gente não deve confiar nessas pessoas. Humanos são falhos
e governantes, mesmo com todo o poder e autoridade, ainda são falhos. Então, em quem confiar? A visão também traz a resposta para isso. Lá no verso 13, diz o seguinte: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha, com as nuvens do céu, alguém como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que todas as pessoas, de todos os povos, nações e línguas, o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Percebam que, diante de toda essa calamidade, de toda essa desgraça que esses governantes trazem, há uma solução. Após a vinda deles, virá alguém como filho do homem, e esse terá um domínio que será diferente dos outros, porque seu domínio não será terreno, não será temporário. O domínio dele será eterno. Todos os povos, nações e línguas servirão a ele. Ele é chamado de Filho do Homem e recebe esse domínio do Ancião dos Dias. O Ancião dos Dias, nós entendemos pelo texto que se trata do próprio Deus, que está acima do tempo e é responsável por todos os dias da nossa vida. E quem é esse Filho do Homem? Ele já veio? Ele ainda virá? Quem será ele? A resposta não está no livro de Daniel, mas está no livro de Marcos. E eu queria que você abrisse agora, no livro de Marcos, capítulo 14. Na verdade, nós estamos vendo a resposta da profecia, a resposta e a concretização daquela revelação que Daniel teve. Lá no capítulo 14, a partir do verso 61, diz o seguinte: Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Vejam só, o próprio Jesus se proclama o Filho do Homem. É na vinda de Jesus à Terra que o reino de Deus começa a ser instalado entre nós. Como o próprio Jesus fala no Evangelho de Marcos: Arrependam-se, pois o reino de Deus é chegado. Essa é a mensagem do Evangelho, um reino que não é governado por homens, mas pelo próprio Deus. E, por isso, ele não tem os defeitos e as falhas que a gente encontra nos reinos humanos. É um reino de fartura, de paz, de amor e de serviço um pelo outro. É esse Jesus que traz esse reino para nós. E, apesar das pessoas naquela época não acreditarem nisso, Jesus morre numa cruz. E quando elas acham que aquilo é o fim de tudo, Jesus vence a morte. E ao vencer a morte, Cristo tem autoridade sobre toda a nossa vida. É através dessa autoridade que devemos entender que a nossa esperança não deve ser pautada em nenhum governante, mas no Senhor Jesus Cristo, aquele que reina para todo sempre. Estamos em tempos de polarização política intensa e é um ano eleitoral ainda. Acreditamos que vai ter eleição no final do ano. Precisamos escolher com consciência nossos governantes, vereadores, prefeitos e demais autoridades. Mas a gente deve lembrar que nossa esperança não está depositada neles. Não devemos depositar nossa esperança em nenhum político. Porque políticos são como o vento, vêm e vão. Mas o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Homem, permanece para sempre. Que a gente possa depositar a esperança em Jesus Cristo. O texto em Daniel, ele é um texto de esperança. É um texto para nos lembrar que mesmo diante de toda calamidade, de todo o caos e de toda desgraça, há uma luz no fim do túnel. Essa luz já chegou e ela mora em nosso coração e convida para que a gente repouse e descanse nele. Essa luz é Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Eu peço que você feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, obrigado por trazer esperança para a nossa vida, Senhor. Pai, que nesses tempos de pandemia, que nesses tempos de isolamento, Senhor, que nós não estejamos depositando nossa confiança em pessoas corruptas, mentirosas, que só pensam nos próprios interesses, mas que a gente deposite a nossa confiança somente em Jesus Cristo, Teu Filho, que numa cruz provou o Teu amor por nós
e ao vencer a morte, tem domínio sobre toda a nossa vida. Não somente a vida terrena, que é curta, passageira, mas pela vida eterna, que é muito maior, muito mais importante e tem uma dimensão gigantesca para o nosso viver. Em nome de Jesus, amém. Que você tenha uma boa semana e você possa descansar em Jesus Cristo. Em meio aos problemas, em meio às dificuldades que eu tenho certeza que têm aparecido na tua vida, não esqueça, Jesus Cristo é a nossa esperança. E é uma esperança que não vai durar apenas enquanto vivermos aqui na Terra. É uma esperança de vida eterna. Até mais, nos vemos por aí. Se cuide e que Deus te abençoe.